o detalhamento para você da situação do vereador Renato Freitas. Mais uma reviravolta na Câmara de Curitiba. Sim, ouvintes, Renato Freitas já voltou nesta quinta-feira a ser vereador aqui da capital. Não teve posse, não teve pompa, não teve solenidade, não teve coquetel, não teve nada. Foi através de meios documentais, mas nós entramos em contato com a defesa dele hoje cedo e o advogado dele confirmou que já está vereador novamente. Apesar desta volta à Câmara, a direção da Casa de Vereadores já disse o seguinte: está pronta para fazer novas sessões para analisar de novo uma possível nova cassação do vereador do PT. Isso deve acontecer depois do recesso, a folga dos vereadores, lá em agosto. Essa é a informação. A Câmara, inclusive, chegou a emitir uma nota para se manifestar sobre esse caso e essa confusão toda e disse o seguinte, que está aceitando a decisão da Justiça, que anulou as sessões de cassação do Freitas por falta de prazo dado para o advogado, mas que segue convicta. Tem lá a convicção de que agiu de maneira correta, de que cumpriu os prazos devidos e os requisitos envolvendo direitinho os protocolos para as sessões que levaram à cassação do vereador. Ou seja, está dizendo assim, eu entendo que o vereador deve voltar, então, mas vamos respeitar a decisão, porém, fizemos tudo certo aqui. E vamos fazer de novo sessões para analisar uma possível nova cassação do Renato Freitas. O Renato Freitas tinha saído da Câmara de Curitiba há 2 semanas, perdeu o mandato, foi cassado por 25 dos 38 vereadores, respondeu a um processo por quebra de decoro depois de ter participado de uma manifestação contra o racismo na Igreja do Rosário, centro histórico da capital, em fevereiro. E aí a defesa dele recorreu ao Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, que o advogado foi avisado que as sessões para analisar a cassação foram marcadas com 24 horas em vez de 48, que não deu prazo suficiente para a defesa dele preparar então os seus argumentos. E aí houve a cassação. O advogado já tinha avisado que iria procurar a justiça com essa alegação. Segundo ele, já existia uma prerrogativa tipificada na OAB e o entendimento da justiça a respeito dos prazos legais para preparar a defesa. Dito e feito, entrou, anulou tudo. Renato Freitas hoje de novo vereador. Então, o que acontece? A Ana Júlia, suplente, tomou posse segunda-feira, Rivaroli. Ficou vereadora de Curitiba. Segunda, terça, quarta, tchau. Quinta já não é mais. Já não é mais vereador. Acabou agora, na quarta. Já é o Renato Freitas, que vai seguir até agosto, quando vai se repetir uma nova sessão. A minha dúvida é o seguinte: até que ponto a gente acompanha esses desdobramentos, né, entre o entendimento político e o entendimento jurídico, de forma que ele leve a um resultado diferente? A gente tá só repetindo o processo para dar na mesma coisa? Quer dizer, tem chance dos vereadores agora mudarem o pensamento? Vamos lembrar que ontem o advogado do Renato Freitas, está inclusive na coluna do Riva, lá no nosso site, nosso portal de notícias Rique Mais, disse que os vereadores têm que desistir dessa perseguição ao menino negro, pobre, de periferia simples, e que pesaram muito mais a caneta com ele do que em outros casos envolvendo assédio sexual, rachadinho, onde a Câmara passou um belo de um pano lá, não puniu ninguém, ficou a cargo da Justiça responsabilizar esses políticos nesses exemplos que ele mencionou. Então, será que vai ter um resultado diferente, Riva? O que acontece, na verdade, Rafa, é que nada vai mudar. Vamos ser bem honestos. Para suas bases, aqueles 25 vereadores que votaram favoráveis vão se manter. Eles precisam disso. Porque se voltarem atrás, podem esquecer futuras eleições ou até eleições que eles estão olhando para frente daqui e agora. Estou falando de serem candidatos a deputados e tudo mais. Virou uma pantomima jurídica. Virou uma bagunça jurídica. O que é questionado nesse momento é o processo e não a acusação. Porque quando questionaram a acusação, deram com burros na água. Deram com os burros na água quando foram para a justiça e questionaram a acusação. A justiça falou, não vou me meter nisso. É um processo político dentro da Câmara e a Câmara entendeu que ele teve, sim, uma quebra de decoro parlamentar, que vê ética, moral, conduta, vê também, inclusive, se quebra alguma lei ou não. E ali ele perdeu. Mas como que o Renato Freitas perdeu? Gente, ele perdeu porque os outros vereadores se sentiram desrespeitados por ele. O Renato Freitas tinha uma baita de uma pauta. Chegou muito bem na Câmara, com uma pauta sensacional, educação, antirracismo, que existe um racismo estrutural que a gente nega, porque é mais fácil pra gente negar do que combater. Com pautas da periferia, foi bem votado com mais de 5 mil votos, mas ele se perdeu para si próprio. Quando é preso pichando, depois quando desacata a autoridade, depois quando entra na Câmara e faz o que fez, entra na igreja e faz o que fez, eu coloco como ocupação, muitos colocam como invasão.
Mas por que entrar na igreja para fazer manifestação? Faz na porta, põe cartaz. Agora, lá dentro da igreja, não. Não. A igreja perdoa, a função da igreja é perdoar, os vereadores não. Sabe qual foi a gota d'água? Aqui, ó. Vou fazer o que ele fez na live lá com a Câmara, numa sessão, ó. Secador de cabelo, arrumando o cabelo. Como um deboche, Como um deboche. É isso. A sessão na Câmara rolando e ele ali, segundo os vereadores, debochando. Ali os vereadores falaram, peraí, esse cara não nos respeita. Ele chegou, eu não lembro, ele chegou a mencionar, dar uma justificativa, se não sabia que estava vivo, alguma coisa que não... Peraí, né, gente? É só você ver no seu retorno aqui, de frente. Todo mundo hoje faz live. Muita gente, né? Você sabe que você tá ao vivo quando você tá olhando pro seu retorno. Se a tua cara aparece na tela, você tá lá. Mas agora, Riva, Por favor. um outro detalhe em relação a isso. Quer dizer, o advogado conseguiu uma vitória no sentido de estar representando seu cliente, ele quer que o Renato Freitas volte. Voltou a ser vereador. E os vereadores disseram, tudo bem, agora vamos fazer uma sessão de novo. A gente vai assistir uma nova cassação. É isso. Provavelmente agosto, vai ser um bicaçado. Vai ser um bicaçado. Na mesma legislatura. Isso eu nunca vi. Eu já vi o camarada ser cassado uma vez, volta em 8 anos e é cassado de novo. Acho que é muito difícil a chance dele conseguir reverter o clima político na Câmara, assim, agora o pessoal fala, não, tudo bem, vou votar diferente. Os vereadores estão com mais raiva, e tem vereador com raiva da Câmara, falando ontem publicamente, a Câmara tinha que convocar pra votar agora. Já fazer agora, já analisar Isso. agora. Tem vereador literalmente com essa história com sangue no olho, porque os vereadores estão se sentindo afrontados. Em especial os 25 que votaram pela cassação dele. E você vê que a história ela foi muito bem orquestrada, Rafa. Quando foi ter o processo de cassação dele, quem não apareceu? Ele. O advogado dele também não. Mas chegou no e-mail do advogado e do Renato Freitas, no e-mail oficial da Câmara. Então a Câmara entendeu que por e-mails oficiais, que eram os endereços eletrônicos que tinham recebido, estava oficiado. Por isso que ela fez em 24 horas. Mas ela também defendeu o prazo de 24 horas, dizendo que não precisava, entendeu? Que cumpria a regra pelos e-mails, não tendo prazo de 48 horas. Exato. Da próxima vez, já faz agora, já faz por edital. Marca a data, faz por edital. Edital, quando você não acha o cidadão, você lembra que tinha um jornal, ficava publicado, botava, até as banquinhas botavam assim, quando você não achava, aí podia até desligar, né, o servidor, o funcionário que não aparecia pra trabalhar, você não encontrava mais, você botava no edital. Oficiava ele, botava no jornal pra dizer que, tá público. O oficial de justiça faz isso, vai 3 vezes na tua casa. Você não achou? Não achou? Manda por edital o oficia, ele recebe o dele, claro, mesmo oficiando e pronto. Bora pra cima. Façam isso dessa vez agora. Nós temos mais de um mês. Menos, né? Pois é, se esperasse 24 horas, será que a gente estaria assistindo o que a gente está vendo agora no sentido de desenrolar político, jurídico? E até porque, você bem lembrou, na questão da quebra de decoro, a defesa do Renato Freitas perdeu. A justiça entendeu que ele teve quebra de decoro, ou que deveria se respeitar o que a Câmara decidiu e ponto, né? A justiça não quis interferir na decisão do outro. Isso, exato. É correto. Porque gente, quando você caça alguém por quebra de decoro parlamentar, é uma decisão política. E é algo que a lei te libera, dessa decisão política dos seus pares, dos seus assemelhados, daqueles que estão com você te tirarem. Isso é liberado para quem está ali na mesma legislatura. A lei permite isso. E os vereadores entenderam que ele quebrou completamente. Então, gente, o que nós temos que prestar atenção é, a Câmara vai ter mais uns 20 dias. Olhem tudo nesse processo agora. Vejam tudo que tem que ser feito. Chega, sabe que quem está ficando mal falada? A Câmara. As pessoas já estão começando a olhar e falar assim, meu Deus, a Câmara é uma bagunça. Não é o que você ouve nas ruas? Ontem tinham ouvintes questionando já, né, já aparecendo se a eficiência dos advogados, da Procuradoria de Representação de Direito ali da Câmara de Vereadores. Se agiu bem, se agiu certo, se era bem informada. Tinham ouvintes perguntando já na live, Riva. Não, então, gente, vamos lá. Com mais calma agora, vai ter um mês para essa votação, uns 20 dias aí para essa votação, só que as duas vão ser extraordinárias, uma colocada atrás da outra, isso tem custo, é aquele monte de rolo e a gente sabe como as coisas funcionam, tá? A vereadora vai ganhar os 3 dias que ela trabalhou, tá? Ela ganha. A Júlia vai ganhar os 3 dias? Ganha os 3 dias. Depois o outro vereador que entra, o Renato Freitas, ganha o resto dos dias que foram trabalhados ali. Gente, tá na hora de dar um ponto final nessa história. Sim, a Câmara passou pano e passou pano errado durante muito tempo. Durante 2 casos gravíssimos dos últimos tempos. Desde lá, da época que o presidente da Câmara teve aquele problema lá atrás, o Derosso, até agora, uma passação de pano lascada. Mas nesse momento não passaram. E assim entenderam que não deveriam fazer. Ao que ficou para trás, o passado e a história vão cobrar. Mas aqui os vereadores entenderam isso. E essa decisão deveria ter sido respeitada.
foram na parte técnica. A história estava bem orquestradinha e conseguiram derrubar. E acertadamente a justiça derrubou, porque a Câmara falhou nisso. Não precisava ter feito com assodamento, com velocidade, com pressa. Enfiaram os pés pelas mãos. Agora vão de novo. E você vai ver, pode ver o primeiro caso de um caçado no mesmo andar. Que eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Caçado, volta, é caçado de novo. 10h49. Tem muita gente mandando participação. Vamos conversar com os ouvintes sobre isso. O Robson botou ali uma observação. Riva e Rafa, caso Renato Freitas, além de ser bicaçado, vai ter mais votos. Provavelmente 26 pelo menos, porque na primeira vez o mestre Pop estava no lugar do Éder Borges. E agora o Éder Borges voltou, inclusive foi um dos propositores aí dessa ação que acabou resultando na avaliação de uma nova cassação do Renato Freitas. Então estavam colocando ali, ó. O Paulo Marrani tá com uma dúvida, eu já vou responder antes de passar pro Riva, falando que ele ouviu a Bia comentar, e eu também, né, no Jornal da Manhã, a Bia e a gente aqui falando, que o Renato foi caçado por invadir igreja. Ele perguntou, foi para participar de uma manifestação antirracista? Na verdade, foi pelo comportamento. A quebra de decoro é o comportamento que você exibe publicamente por representar aquele cargo. E aí se entendeu que houve quebra de decoro no momento em que ele invadiu ou entrou à igreja, não porque ele participou da manifestação. Manifestação você pode participar livremente, qualquer um, político ou não político, enfim, pode lá dizer o que pensa, o que deseja. O fato de ter entrado na igreja, porque há uma discussão se a missa tinha terminado, não tinha, daí a igreja disse que tinha encerrado, mas tinha algumas pessoas rezando, e aí entrou naquela questão de desrespeito à liberdade religiosa. E aí os vereadores entenderam que isso não cabe à conduta de um vereador. A própria igreja perdoa, né, Riva? Perdoou, diz que tudo bem, que a igreja abraça. Perdoou, diz que pra igreja... Mas a função da igreja é essa, né? Amor e perdão. Mas então... a avaliação seria sobre a postura dele representando o cargo de vereador de Curitiba. Então cabe a um vereador com uma postura, né, polêmica. Liturgia do cargo. Isso, a liturgia do cargo. Entrar numa igreja, ocupar uma igreja, invadir uma igreja com cartazes, com bandeiras, com discurso, manifestar na rua, não teria tido problema nenhum. O que acontece é isso, né, Riva? E, na verdade, a gente lembra que o Renato Freitas... É uma sequência. Ele vem trazendo uma série de episódios que vinham incomodando um pouco os vereadores mais tradicionais, digamos assim, aqui da cidade, né? E a nossa Câmara é uma Câmara conservadora. Porque ele foi num protesto flagrado com a pichação, foi preso na Rui Barbosa, né? Numa confusão lá também com guardas municipais, e aí a gente... Até teve desacato nessa história. Percebeu a história do secador. Então, na verdade, a leitura que se faz... Tô correta, Riva? Ele foi se perdendo. É o conjunto da obra. É isso, nós precisamos parar de tratar o Renato Freitas como um menino que gosta de ser antissistema. Eu até coloquei isso na minha coluna, eu não lembro a palavra que eu usei, como é que é? Eu vou lembrar a palavra que eu já uso pra você. Um menino que é antissistema. Não, ele é um homem. É um homem estudado e inteligente. Então vamos tratá-lo como um homem, como um adulto. Um adulto inteligente que sabe o que faz. A gente vai pagar o